Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o nosso programa, o estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo das obras de André Luiz através do livro Os Mensageiros, nós no programa estamos no capítulo 3 e no programa passado comentávamos sobre que o Tobias continua informando André Luiz sobre as atividades do centro onde ele vai trabalhar, o Centro dos Mensageiros, né? Centro de Mensageiros, dizendo a ele que ali se preparam entidades, quer dizer, espíritos, são pessoas desencarnadas, entidades, a fim de que essas pessoas sejam auxiliem em socorro aos que sofrem. Claro que o socorro é dado aos que sofrem, tanto no umbral, como na crosta, como nas trevas. Então, as regiões onde as pessoas estão com mais complexidade nos seus problemas. E esses auxílios, essas pessoas, dependendo da sua dedicação, elas se transformam em verdadeiras cartas vivas. Falamos disso na questão do exemplo, citamos da fundamental, que é o exemplo, né? Citamos a Revista Espírita de junho de 1869, em que foi colocada ali uma mensagem de Allan Kardec, ele já desencarnado. Ele, através de um médium, ele dá uma mensagem, e essa mensagem é colocada na última edição da revista, do último ano, né? Que foi de 1869. E é nessa mensagem, Allan Kardec fala que os livros são meios poderosos de introduzir a luz do conhecimento por toda parte. Mas o mais seguro e o mais acessível a todos é o exemplo, até porque tem muita gente que não conseguia ler naquela época, e como tem hoje, naquela época, muito mais. Então, é pelo exemplo, né? Então é isso. Então, essas cartas vivas que o Tobias cita aqui para o André Luiz. E mais adiante, ele fala da preparação de numerosos companheiros para a difusão das esperanças e consolos nos diversos setores da evolução planetária. A Tereza citou essa questão dos diversos setores, porque não é só no meio religioso em si, mas também no meio da ciência, né, da tecnologia. São missionários que vêm, dedicam-se literalmente dão a vida, vamos dizer assim, literalmente, para que a gente tenha os benefícios que temos. Tantas coisas que nós temos aí, por exemplo, as vacinas, por exemplo, as medicações, não é? A tecnologia da visualização, do setor de imagens, né, para a gente ver o problema que a gente tem. Então são pessoas que deram a vida para aquilo ali. São esses companheiros que difundem. E isso aí difunde uma esperança, um consolo. Quem não gosta de tomar um remédio que dá um efeito na sua melhora, ou do ente amado, né? É uma esperança e um consolo. Então aí, nós vamos continuar então no parágrafo 7, né, Tereza? 7? Parágrafo 7. Mais no meio, né? No meio dele. Preparam-se. E dando continuidade, o que o Tobias fala para a conversa, né? O André Luiz, a conversa, a instrução, instruindo a todos nós, né? Claro. Ele fala assim: preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Que é o que nós referimos agora, né? A gente comentou que não é ter a ilusão que Jesus só cuida dos religiosos. Ele cuida de todos os setores da evolução planetária. Então tem mensageiro que encarna e que vem também espiritualmente ajudar em todos os lugares, né? Em todas as áreas do conhecimento humano, como ele diz aqui, da evolução planetária. A gente não tem ilusão que Jesus só toma conta de religioso. Exatamente. Não é isso, não existe. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Aí ele já vai, vamos dizer assim, esmiuçar mais um pouco o raciocínio.
organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Aí já começa a gente a ver a coisa mais além. Então ele não está falando aqui só de, como ele falou anteriormente, entidades, espíritos que vão às zonas umbralinas e tal. Como nós demos o exemplo no programa anterior do livro Libertação, em que o instrutor Gúbio vai lá na região trevosa. E o próprio André Luiz. Dá um exemplo de carta viva, que ele dá lá. Ele dá de carta viva. O André Luiz não deu. O André Luiz ainda não é carta deu, viva. Ainda não, mas o Gúbio deu. É a carta escrita. Ele é carta escrita, graças a Deus para nós. Que bom. E aí ele vem falando aqui que é também um centro que prepara pessoas, espíritos que vão reencarnar com a questão de missão de ser uma carta viva, de ser mensageiros do bem. Só que, como a gente lembrou, preparar é uma coisa, se a pessoa vai ter sucesso é outra. Como nós demos o exemplo, você se prepara para o vestibular, você estuda ou finge que estuda, e chega lá, passa ou não passa, então é a prova. Então preparar é uma coisa, como nós também, todos nós fomos preparados para ter sucesso na encarnação. O problema da gente não ter sucesso somos nós, não é? Somos nós e a nossa rebeldia. Então ele diz aqui, quer comentar, Tereza? Eu só quero comentar uma coisa. A gente vê a importância da obra de André Luiz trazendo para nós, de uma maneira simples e clara, em casos reais, o que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, na obra básica, porque Kardec, a missão de Kardec era trazer a nova revelação, o Espiritismo. Então ele cumpriu a missão dele, trazendo para nós a ideia do mundo espiritual, a existência, o tipo de relação, que antes não existia nenhum livro sobre isso. Só que o André Luiz, a missão dele é outra, é a de Chico Xavier por tabela. Eles vêm trazer para a gente os detalhes e mostrar na prática, em casos, o que Kardec colocou na teoria. Olha só a pergunta 227 do Livro dos Espíritos. De que maneira os espíritos errantes se instruem? É como nós, porque a gente está vendo, e a gente vai ver em outros livros, que existem verdadeiras universidades no mundo espiritual. O Centro de Mensageiros é uma universidade, é onde os espíritos se instruem. Olha a resposta a Allan Kardec. Eles estudam seu passado e procuram os meios de se elevar. Vêm, observam o que se passa nos lugares onde percorrem, ouvem os ensinamentos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Então a gente já viu no programa passado, em alguns programas passados, o Aniceto falando para o André Luiz da instituição do Homem Novo, coisa que o André Luiz nem imaginava e nós muito menos. Então, olha só, a importância do estudo das obras de André Luiz vem colocar para a gente aqui o que os espíritos disseram a Kardec, não é? Que os espíritos na erraticidade, eles se instruem, eles procuram melhorar a sua condição, não é? Por eles e para ajudar, porque a lei de fraternidade é uma lei de Deus universal, não é? E mais adiante, a Tereza leu a 227, não foi? Foi. Tinha lido depois a 236, logo depois da 236, Kardec vai perguntando sobre os mundos transitórios, a ocupação dos espíritos em mundos transitórios. Kardec vai perguntando sobre habitação em outros mundos, e os espíritos vão respondendo. E tem um comentário de Allan Kardec muito interessante, que fala assim: nada é inútil à natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Aí ele vem mais adiante: em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, há vida em toda parte. E aí a gente fala aqui, estamos falando aqui do Centro dos Mensageiros, né? Fazendo um parênteses dessa universidade, antes a gente seguir adiante nesse raciocínio aqui das cartas vivas dos médiuns, mas falando aqui nas universidades, a gente pode fazer uma analogia também com
o nosso corpo humano. O conhecimento que a gente tinha no século XVIII para cá era muito, muito diferente. Nós temos aqui como funciona agora, por exemplo, a mitocôndria, que é uma organela dentro da célula. Se a gente for explicar a mitocôndria, dá um quadro enorme. Hoje em dia não tem mais assim, o giz, né? Não sei se na minha época era quadro e giz. Um quadro enorme. Mas agora é tudo no computador, mas dá muitas horas de explicação do funcionamento de uma organela dentro de uma célula. Então, as organelas que tem dentro da célula, cada funcionamento de uma ou de outra, né? O ouvinte que tem algum conhecimento, tem o lisossoma, a mitocôndria, o retículo endoplasmático, o núcleo, quer dizer, é um mundo vivo, uma célula. E se a gente for ver o funcionamento de tudo no corpo humano, a gente for fazer uma analogia com o que tem para fora, a gente não tem conhecimento. Aqui a obra de André Luiz, ela traz para nós o conhecimento de uma colônia espiritual situada, lembrando bem, nosso lar é uma colônia espiritual situada na região do estado do Rio de Janeiro, não é no estado todo. Ela vai lá do norte do estado até aqui a cidade. Tem outras, e tem os seus braços, os seus postos de socorro, inúmeros deles. E as outras colônias nos outros lugares desse país e do mundo inteiro. Então, é como Jesus fala sempre nos dá no Evangelho. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não exagera, são muitas moradas, não é? Então, seguindo adiante aqui no raciocínio. Mais um pouquinho. Então, repetindo aí com a última frase. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, ele está falando da preparação de pessoas que vão ser médiuns e doutrinadores, às centenas por ano, daquele setor ali do nosso lar. A gente só está falando, repetindo, de uma colônia espiritual. E as outras, anualmente. Então, são muitos. Mas quantos a gente tem notícia de carta viva? Que a gente presencia, não só pela notícia da mídia, mas pessoalmente. Muitos deles são anônimos aí na mídia. Poucos, não é? É o que a gente está detalhando, que a gente vai ver. Então, nessa questão aí... E tarefeiros do conforto espiritual, porque quando ele fala de médio doutrinador, ele está se referindo à doutrina espírita, ao espiritismo, que são os termos que nós usamos, né, no movimento espírita, no espiritismo. O próprio Allan Kardec, ele usa, né, esse termo, médio e doutrinador. Hoje em dia, no movimento espírita, a gente prefere usar a palavra dialogador, porque o doutrinador tem esse peso, né, de só falar de doutrina. E o dialogador, né, nos parece assim uma palavra melhor para uma conversa, já que a gente ainda não é essa carta viva, porque não somos. Um exemplo disso que nós gostamos de falar está no livro Voltei. O livro Voltei, ele foi ditado pelo espírito do irmão Jacó, que foi Frederico Figner, o nome dele, não sei se é Figner, né? Figner. Que ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, um grande trabalhador, um homem de bem, ajudou muita gente, né? Muita gente mesmo. E quando a filha dele desencarnou, ele foi a Belém do Pará, onde existia uma médium chamada Ana Prado, e através dessa médium a filha conversa, se materializa para ele, conversa com ele. E a partir dali ele vê o fato, começa a se interessar pelo espiritismo e se torna espírita. Bom, ele foi o introdutor do fonógrafo no Brasil e tal. Então, um homem de bem, um homem correto e tal. Mas ele, a partir daí, ele começa a frequentar, e os grandes divulgadores do espiritismo ajudou muito. E ele era doutrinador. Ele frequentava reuniões mediúnicas e conversava com o espírito, só com uma certa aspereza. Isso está no livro. Com uma certa aspereza e tal, como aquela coisa, você não pode fazer isso, você não... E ele desencarna. Na desencarnação, tem a oportunidade de ele reencontrar espíritos que estavam desencarnados, que ele falava na reunião com eles. E um deles fala assim, ah lá o Jacó, ele falava com a gente, onde é que está a luz dele? Porque ele não desencarna com luz. Apesar de todo bem ser recolhido pela equipe do Dr. Bezerra e tudo mais, a filha dele o recebe no plano espiritual, que tinha desencarnado, que ele tinha visto através da médium, o recebe,
Mas ele, mesmo assim, não está com luz, porque o interior dele não estava pacificado. Ele era um pouco assim, vamos dizer assim, aquela pessoa irritadiça, pedante. Pedante não, desculpa, irritadiça e não é, não sei, é o jeito dele. Controlador, etc. Que... Como a maioria de nós ainda é. Então, ele é um grande exemplo para nós, e por isso ele é autorizado a escrever o livro. O título do livro é Voltei. Então é essa a questão. Por quê? Quando ele fala aqui, olha, tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável. Então, a gente tem uma página do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, que ele é intitulado A Candeia Viva, que seria essa carta viva, em que ele comenta a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, em que Jesus fala que ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia todos os que estão na casa. E mais adiante, na página, ele fala assim, o Emmanuel coloca assim: coloquemos nossas possibilidades a dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Então, perseverar, quer dizer, insistir na observação do amor universal é sempre tentar se colocar no lugar do outro. Eu falo isso porque é muito difícil no dia a dia, se colocar no lugar do outro. Como é que eu vou falar com o outro? Como é que eu gostaria de escutar uma advertência? Como é que eu gostaria de que se procedesse quando eu errasse? Então, é essa observância do amor universal que o Emmanuel fala. E mais adiante ele diz: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceite as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, esse é o problema, né? E ele finaliza dizendo para a gente transformar as nossas energias em bondade e compreensão, gastando para isso o óleo da nossa boa vontade, na renúncia e no sacrifício, né? Então, essa é a questão da candeia viva e da carta viva. É o que o Centro de Mensageiros prepara. Mas o negócio é preparar e chegar aqui e a gente fazer diferente. Isso. Mais um pouquinho? Continua. Aí o André Luiz pergunta assim: que me diz? Interroguei surpreso. Segundo os seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Porque já se passaram 8 anos, né? Isso. Então o André Luiz fala, aqui saem centenas de preparos. O André Luiz está vendo a pujança lá dos edifícios, a organização, a disciplina que ele já via no nosso... Quantidade, onde né? ele estava vendo, onde ele trabalhava na colônia. Ele chega ali naquele centro, vamos dizer assim, um centro universitário, e vê aquela organização toda, ele fala assim, poxa, então lá na Terra deve estar adiantado o negócio, né? Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. E aí é aquela questão que tem no Livro dos Espíritos, em que os Espíritos se informam a Allan Kardec da necessidade da imposição da encarnação. Nas perguntas 132, qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então é isso que ele está falando para o André Luiz aqui, olha. A preparação não constitui a realização. A realização vai ser lá no corpo, se vai passar ou não. Isso. Quer falar? Então, continuando mais um pouquinho. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Então ele fala em milhares e fala que é raro. Quando você fala de milhares, que é raro que triunfam, você bota aí menos de 10%. Estou sendo otimista, acho que é menos. É quando Jesus, né, no Evangelho,
Jesus, conhecedor da nossa, né, imaturidade espiritual, na nossa má vontade para com as coisas espirituais e a nossa rebeldia, Jesus já falava, muitos os chamados, mas poucos escolhidos, né? Porque o convite é dado, o preparo é oferecido, mas a nossa rebeldia ainda é imensa. Não é? A nossa má vontade e o nosso desinteresse na espiritualidade, em nos espiritualizarmos, ainda é muito grande. E aí, quando chega no corpo, é onde realmente a gente coloca em prática aquilo que aprendeu no mundo espiritual, a gente tem mais dificuldade, porque nós trazemos, né, como diz Emmanuel, séculos de sombra dentro de nós. Então, a gente tem coisas muito mal resolvidas ainda e que a gente ainda realmente não se predispôs a resolver. E aí, quando a gente encarna, a gente acaba, vamos dizer assim, se distraindo e se comprazendo ainda, né, a ficar naquela situação bem materializada que a gente gosta. Isso, né? Que a Tereza colocou do capítulo, muitos chamados, poucos escolhidos, é exatamente o que tem a ver com o que o Tobias está dizendo aqui para o André Luiz, né? A realização propriamente dita. Porque está no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec coloca o título, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E aí ele começa o capítulo ele falando da parábola do festim das bodas, em que Jesus convida para o reino dos céus, dizendo que o reino dos céus se assemelha a um rei que quer festejar as bodas de seu filho, que é o casamento de Jesus com a humanidade. E aí Allan Kardec finaliza esse item 1, aliás, o item 2, comentando a parábola, dizendo que não basta ninguém ser convidado, basta dizer, não se basta dizer cristão nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, o que é a túnica nupcial? É ter o coração puro e cumprir a lei segundo o Espírito. E aí é que é a carta viva que o Tobias vai falar aqui. Por isso que nós demos o exemplo do Chico, que notoriamente é o que a gente tem de maior exemplo aí. Encarnado, né? Encarnado. É que nós temos, claro, os anônimos. Tem sim. Mas em outras religiões e também dentro do cristianismo. Nós temos as pessoas que são essas cartas vivas nos seus setores de vida, onde eles foram programados para estar, na família, no trabalho. Mas notoriamente nós temos o exemplo aí do Chico. Não só pela instrução, pelos livros que ele literalmente deu a vida para que nós tivéssemos as informações, mas pelo seu exemplo de homem de bem. Né? Então, mais um pouquinho, Tereza, para a gente terminar. Alguns, né? Alguns que eu me perdi. Achei. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros, muitos fracassam de todo. Então já está dando um percentual que alguns conseguem a execução parcial da tarefa. Porque o mundo, nossa casa, nós somos espíritos muito endividados. A gente tem que ter consciência disso, não para que a gente fique estagnado na ociosidade. Eu sou ruim mesmo, eu não presto. Realmente a gente não é ruim mesmo e não presta, a maioria de nós. Mas a partir desse conhecimento tem que começar a vontade da melhora. Não é? E por isso que a gente tem que sempre frisar isso aqui, não para que a gente se sinta aquele verme que nós ainda somos espiritualmente, mas para que a gente tenha a vontade de melhorar, não é? O conhecimento. Então, estamos terminando mais um programa, lembrando que nós estamos no capítulo 3 do livro Os Mensageiros e o programa que nós estamos aqui dando oportunidade de dar essas informações é o programa Estudo das Obras de André Luiz. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. Que a paz de Jesus e a companhia dos bons espíritos estejam com todos. Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.